Bom dia, gente. Nesse mês agora que estamos passando, mês de setembro, até o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, para presidentes e governadores e prefeitos, bem como deputados federais e estaduais, se não estou enganado, bem como vereadores, de eleição geral. Se observa que são muitas promessas que os políticos fazem para tentar ou se reeleger ou então começar na política pela primeira vez. Ontem, por exemplo, passou aqui no meu estabelecimento comercial uma das pessoas que tanto está fazendo campanha para o prefeito do município, que é de Raposa, como também para se eleger como deputada federal. Logicamente que é já de praxe fazer muitas promessas para a campanha deles, né? E uma dessas promessas que deu-se para observar nessa pessoa e outras que estavam acompanhando ela é que ela promete dar atenção para todas as federações. Lógico, os 27 estados têm que ter atenção de qualquer deputado federal que estiver lá em Brasília. Então, ele é um direito deles. Mas o que se vê é que, apesar das promessas, ele mesmo sabe, nós sabemos que eles não podem fazer nada. Para vocês terem uma ideia, a história humana conta que nós estamos com cerca de 6.000 anos de governo humano e nada dá certo. Por que não dá certo? Porque, na verdade, o que está acontecendo é aquela questão que a Bíblia nos destaca, fala, e o próprio Jesus falou. No capítulo 14 do livro bíblico de João, Jesus falou de Satanás, o diabo, como um governante deste mundo que estava chegando para fazer com que ele fosse morto, mas que ele não ficaria morto por muito tempo, seria ressuscitado como uma pessoa poderosa espiritual, ou seja, um anjo. A segunda maior pessoa no céu em poder e autoridade é Jesus. A primeira, logicamente, é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Deus. Esse é o Altíssimo, soberano sobre todas as coisas. E é isso que a Bíblia diz no Salmos 83, versículo 18. Para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo, sobre toda a terra. E o universo, logicamente. Mas voltando para a questão política, eu não sou político, estou apenas fazendo uma observação, uma análise do que está acontecendo, como sempre aconteceu. Promessas vêm, promessas vão, mas eles não fazem nada. Quem sofre somos nós. Por exemplo, aqui na região, eu estou vivendo há cerca de 2011 para cá, cerca de 12 anos que eu vivo aqui na região da Raposa. No bairro onde eu moro, no verão, é buracos, valas, areias e pedra. No inverno é água, fica um mar todas as ruas. E eles nunca dão um jeito, é só promessa. Nos últimos anos eles prometeram fazer as ruas da região, mas nunca fizeram. E nem vai fazer, nem vão fazer, porque não é o objetivo deles. Sempre o objetivo deles, se matando nessas campanhas, falando mal um dos outros na campanha política, que é uma podridão, é porque eles querem um bom emprego, um bom salário e querem também viver dos repasses, porque somos nós que sustentamos essa máquina política que domina o sistema de coisas que vivemos. Mas nós sabemos que o único governo que vai dar certo é o governo do reino de Deus. Isso já foi predito há muito tempo. Eu lembro que no livro bíblico de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, ali Daniel teve, na verdade ele interpretou um sonho de Nabucodonosor. Ele diz então no versículo 44 que no dia desses reis, apontando para os nossos dias, o Deus do céu estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Esse reino é o reino de Deus, e somente ele ficaria estabelecido
para sempre. Nunca deixaria de existir. Nas mãos, primeiramente, de Jesus, e depois, durante cerca de 1000 anos, depois ele passaria para o Deus Todo-Poderoso Jeová, para que ele fosse todas as coisas e em todos. A gente sabe disso. Bom, mas não é só isso. Também no livro de Apocalipse fala sobre a destruição também do sistema político, que é apresentado lá como fera. Fera, que domina sobre toda a terra. Porque se sabe como é que eles agem, a natureza deles hoje aqui na terra. Mas apontando para o reino de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi designado e dado autoridade no céu como rei. E ele fará com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Não sei se vocês lembram, e a maior parte das pessoas faz essa oração, no mundo todo, é a oração chamada de Pai Nosso, ou alguns chamam de Padre Nosso. Essa oração eu aprendi desde criança, mas não sabia o seu significado. Ela começa dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu, assim também na terra. Foi Jesus que nos ensinou essa oração. Quando nós pedimos a vinda do reino de Deus, nós não estamos pedindo que melhore a condição do nosso coração, como se o reino de Deus fosse uma condição em nós. Não, a Bíblia diz que é um governo real. Aquele reino que eu acabei de falar, que foi descrito em Daniel 2,44. Esse é o reino que nós tanto precisamos nas mãos de Jesus. Por que eu digo assim? Porque, na verdade, quando Jesus esteve na terra, ele não prometeu fazer nada, ele fez. Você sabe que Jesus não prometeu curar doente, Jesus não prometeu que iria ressuscitar mortos. Só para enfatizar, ele ressuscitou um homem que estava com cerca de 4 meses morto, né? Com 4 meses de morto, a pessoa já está em estado de decomposição, mas Jesus facilmente ressuscitou com o poder de Deus esse homem chamado Lázaro. Jesus alimentou faminto, curou doentes e, além do mais, ele acalmou a tempestade. Ele tem também poder sobre a força da natureza. Então Jesus, na verdade, é o governante ideal. Ele apenas mostrou ali na antiga Palestina, mais especificamente em Jerusalém e região, aquilo que ele é capaz de fazer em escala mundial no futuro. É por isso que a revelação que ele deu para João em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, ele mostrou que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem clamor, nem dor. Nenhuma tristeza causada pela dor da morte, das doenças, por perder um ente querido falecido, segundo esse versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, diz ali que vai ser coisas do passado, as coisas anteriores, todo sofrimento já será passado. Mas, logicamente, isso só Jesus, só Deus, por meio do Senhor Jesus, pode fazer para nós. Acabar com todo o nosso sofrimento, inclusive com tanta maldade hoje causada pelos governos humanos e pelo sistema religioso que apoiam esse governo. A gente vai ver na próxima transmissão uma coisa interessante. A Bíblia diz que apesar da união da política com a religião, um apoiando o outro, vai chegar um tempo em que a política vai se revoltar contra a religião e destruí-la. Porque a política é descrita no livro de Apocalipse como uma fera. E uma meretriz que, na verdade, é identificada como a religião falsa, que comete imoralidade sexual com a política, porque diz que serve a Deus, que apoia o reino de Deus, mas na verdade estão juntos com o governo político, que segundo a Bíblia em breve vai ser destruído pelas mãos do Senhor Jesus. O governo político vai se voltar contra ela, que é
a meretriz que está embriagada com tantas maldades e morte que ela já causou em tantas guerras com tanto sofrimento. O importante é que a Bíblia deixa claro que a primeira medida que Deus já tomou, que foi enviar Jesus para morrer por nós, segundo Ele próprio falou em João, o Evangelho, capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Não é apenas crer, todo aquele que exercer fé nele, porque fé e crer em Jesus, a maior parte das pessoas da humanidade acredita. Mas exercer fé no sacrifício de resgate de Jesus é algo bem diferente. Pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, por aquilo que nós fazemos. Nós mostramos que o nosso modo de vida é de uma pessoa que acredita no resgate de Jesus, que Ele é a única solução para os nossos problemas, no geral. Tá? Mesmo porque a gente não vai dar atenção para a questão de governo melhorar isso, fulano tal, que se ganhar vai melhorar a questão de renda salarial, a questão de moradia, saúde, assim por diante, porque eles não conseguem. São 6 mil anos de existência de governo humano e nenhum deu certo. Por que nenhum dá certo? Olha, o mundo está cheio de violência, de injustiça, sofrimento. Pergunto a vocês. As pessoas dizem que Deus está no controle do mundo. Será que está mesmo? Se Ele estivesse no controle do governo em si, do sistema de coisas que existe, do sistema de governo que existe, o mundo estaria do jeito que está hoje? Será que um Deus que a Bíblia descreve como um amor, a personificação dele é o próprio amor, se Ele estivesse governando o mundo que nós vivemos hoje, estaria tão ruim como ele está hoje? Estaria péssimo? Seria tão mal como é hoje? Seria violento como é hoje? Com certeza não. Então é como a Bíblia diz em 1 João 5,19. Lá diz que nós nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Quem é o maligno que a Bíblia diz? Que a Bíblia se refere? O anjo que se tornou hoje essa pessoa rebelde que é Satanás, o diabo. Ele está dominando o mundo, tá? Então é dessa forma que nós sabemos que o mundo de hoje não vai durar muito. O mundo é como se fosse um barco cheio de furo condenado à destruição, não tem mais jeito para ele. A única solução é nós procurarmos conhecer o Deus Todo-Poderoso de Jeová e servi-lo como Ele quer, baseado na Bíblia, no que a Bíblia realmente ensina. É isso que a Bíblia diz, que antes de chegar à destruição desse sistema de coisas, nós precisamos procurar o Criador. É isso que ela diz. Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês. Algumas observações que fiz, não leve em consideração, não pense que eu sou político, sou apenas um bom cidadão, como vocês que pagam meus impostos para que eu possa ter os benefícios, mesmo que não tenha todos. Mas é um dever de todo cristão fazer isso. Todo aquele que quer seguir o ensino de Jesus, faça. É como a Bíblia diz em Romanos 13, de 1 a 7. Esteja sujeito às autoridades superiores como sendo postas por Deus nas suas posições relativas. Se ele exige o imposto, vamos pagar o imposto. Se exige tributo, vamos dar tributo. Se ele exige honra, vamos honrar, respeitá-lo. Eu falo essas coisas, mas não sou contra governo nenhum, eu sou neutro em relacionado à política. É por isso que eu evito conversar sobre política com alguns que me procuram. Eu digo apenas, olha, eu sou um bom cidadão, não me envolvo com política, não vou me candidatar a nenhum cargo público político. Entendeu? É assim que eu digo, e é assim que deve ser feito, tá? Manter a neutralidade, mas apenas ser um bom cidadão que paga seus impostos e respeite as autoridades e vive em paz na comunidade que vive, tá bom? Obrigado, gente, por a atenção de vocês. Tenham um bom dia, viu?